Aleluia. Amém. Graça e paz, amado irmão. Louvado seja Deus pela sua vida, pela sua casa. Em nome de Jesus, quero orar por você, já abençoando e declarando que a palavra de Deus, que não tem limite de distância, não tem limite de tempo, ela ultrapassa todas as barreiras, mesmo que nós não estejamos aqui reunidos. Eu creio que o poder da palavra vai curar, vai transformar, vai posicionar você na realidade de Jesus nesta noite, amém? Hoje eu vou pregar também de maneira profética, aleluia, glórias a Deus. Então, queria pedir para você, abrir seu coração, a sua mente, para receber a divina semente de Deus, aleluia. Alguns minutos na presença do Senhor mudam a sua história. Amém? Corrigem os seus melhores planos. E Deus abre o horizonte para você, para um novo tempo. Então, aquiete-se para receber a semente divina que é poderosa para salvar a sua alma. Pai, eu abençoo a cada um que me ouve nesta hora. Ó Deus, Tu és o Deus poderoso. Jesus, Tu és o Senhor dos senhores. E não há limites para Ti. Não há limites para a Tua palavra, não há limites para o Teu poder. Eu te peço, entra na casa agora de cada um que me ouve e opera os Teus milagres, assim como o Senhor entrou na casa de Jairo e a filha dele foi ressuscitada dentre os mortos. Ressuscita, Senhor, ressuscita em poder, em graça, a esperança, os sonhos, o casamento, a vida financeira. Eu declaro que o poder da ressurreição na pessoa de Jesus entra na tua casa agora, em nome do Senhor dos senhores, amém. Se você crê, diga amém. Aleluia, glórias a Deus. Vamos à palavra de Deus, Êxodo capítulo 16, verso 41, presta atenção, diz assim: mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: vós matastes o povo do Senhor. Ajuntando-se o povo contra Moisés e Arão, e virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem a cobriu, e a glória do Senhor apareceu. Vieram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação. Então o Senhor falou a Moisés, dizendo: levantai-vos do meio desta congregação, e eu a consumirei, no momento. Então se prostraram sobre o seu rosto. Disse Moisés a Arão: toma o teu incensário, diga incensário, põe nele fogo do altar, deita incenso sobre ele, vai depressa à congregação e faz expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor. Já começou a praga. Deixa eu dizer para você, nós estamos profeticamente inseridos nesse momento. Nós estamos vivendo uma praga chamada Covid-19, que tem matado milhares de pessoas no mundo, tem trazido uma recessão inigualável na história. Nós estamos exatamente neste momento profético. Você compreende isso? A palavra de Deus sempre tem um aspecto profético. Quando ocorreu o evento, ela aponta também para os dias futuros. Por isso eu te digo que essa é uma palavra profética. Então você preste atenção, receba no seu espírito em fé. Já começou a praga. Tomou Arão, como Moisés lhe falara o seu incensário, correu ao meio da congregação, eis que já a praga havia começado entre o povo, deitou incenso nele e fez expiação pelo povo, pôs-se em pé entre os mortos e os vivos, e cessou a praga. Diga comigo, e cessou a praga. Mais uma vez, e cessou a praga. Este é o tema dessa mensagem, e cessou a praga. E em nome de Jesus Cristo, eu quero dizer que esse Covid-19, na sua casa, na sua vida, não tocará em você, porque há uma obra perfeita, consumada, completa, e Cristo Jesus,
ele é o sumo sacerdote, assim como Arão o tipifica nesta passagem. Jesus, hoje diz a Bíblia, está nos céus intercedendo por você. Por isso você não precisa temer coisa alguma. Aquele que venceu está intercedendo por você. E você terá, na sua experiência, nestes dias, a experiência que a praga cessou. Aleluia! Diga aí para a pessoa que está ao seu lado, na nossa casa, entre nós, na nossa família, a praga já cessou. Amém? Pela obra poderosa de Jesus. Veja, você tem que entender os tipos da Bíblia. São homens, coisas, objetos, fatos, eventos que apontam no Velho Testamento para uma realidade no Novo Testamento. Então, como eu disse, nós estamos nesse cenário. E o segredo para resistir a essa praga e para vencê-la ou impedi-la de entrar na sua casa, encontra-se nesta história. Quantos querem ouvir? Amém? Aleluia. Nessa passagem de Israel, deixa eu contextualizar para você. É uma passagem muito triste. A Bíblia diz que alguns sacerdotes revoltosos se levantaram contra Moisés e Arão. Corá, Abirão, Datã. E eles se rebelaram dizendo, você acha que só você é santo e só Arão? Eles, na verdade, apontaram para Arão, o sumo sacerdote. Sabe, Arão foi o primeiro sumo sacerdote ordenado por Deus. E ele é um tipo, então, de Cristo, que é o nosso sumo sacerdote. Eles se revoltaram contra Arão, dizendo, só ele é santo, Deus só fala através dele. E aí, depois você lê o texto, a Bíblia diz que o fim deles foi trágico. A terra abriu e engoliu a casa de Corá, Datã, Abirão, seus bens, todas as coisas. Todavia, o povo, a despeito deste cenário, no dia seguinte, se revoltou contra Moisés e Arão. Moisés e Arão, a Bíblia diz que eles vieram e disseram, vocês mataram o povo do Senhor. E a Bíblia diz que Moisés e Arão se colocaram com o rosto em terra. Essa é a primeira atitude de homens de Deus. Você coloca sua face no chão por amor àqueles até que se revoltam, que estão falando mal de você. Esse é o Espírito de Cristo Jesus. E a Bíblia então diz que Moisés, não há na passagem uma ordem explícita de Deus pedindo para Moisés fazer isso. Mas Moisés conhecia os caminhos de Deus. E ele diz para Arão, você pega o seu incensário. Esse incensário era um objeto como um pote, onde o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, no dia da expiação, e ele tinha brasas do altar com incenso aromático. Esse incenso, ao tocar nas brasas, exalava uma fumaça que preenchia todo o Santo dos Santos. O sumo sacerdote tinha que entrar com o incensário e com o incenso queimando sobre as brasas do altar. Na fumaça, ele era poupado. A fumaça aponta para a presença de Deus. E a Bíblia diz que essa fumaça para Deus também era uma oferta de aroma suave. Amém? Veja, a Bíblia diz que Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote. Hebreus 7, 25 diz, por isso também pode salvar todos os que se chegam a Deus por ele, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus está hoje, agora, ele está intercedendo por você, na figura aqui dessa passagem de Arão. Amém? Eu quero mostrar para você o que é isso, que poder há para cessar essa praga. Essa praga não atingirá você, nem a sua família, nem os seus bens, porque ela vem no aspecto econômico, ela vem no aspecto da saúde também sobre você. Mas em ambas as coisas, você está protegido. Muitas pessoas pensam assim, nossa vida está sendo como Jó, perdeu tudo, perdeu a saúde e perdeu os bens. Covid-19 quer roubar de você a saúde e os seus bens. Mas a Bíblia diz que Jó clamou dizendo, se houvesse um intercessor entre nós, se houvesse alguém que colocasse as mãos em Deus e em mim, mas não havia. Você está na nova aliança, e a Bíblia diz que há sim
sim um sumo sacerdote, um intercessor, que dá as mãos ao Pai e dá as mãos a você e intercede por você. É Jesus. Um sumo sacerdote, a Bíblia diz, com efeito convinha um sumo sacerdote como esse, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, feito mais alto do que os céus, nem os céus dos céus podem ser maiores do que ele, que não tem necessidade como sumos sacerdotes de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas. Porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra de juramento que foi posterior à lei constitui o Filho perfeito para sempre. E entrando em Hebreus 8 diz, ora, o essencial das coisas que temos dito é, o essencial do que você precisa saber, do que o escritor de Hebreus estava falando sobre a obra de Jesus perfeita, pura, única, como sumo sacerdote está à destra da majestade, intercedendo por você, assim como Arão entrou no meio do povo e intercedeu pelo povo, e o vírus, a praga, cessou. Em nome de Jesus. Porque Jesus intercede por você, esse vírus não atingirá você, e nem essa recessão, porque você tem um sumo sacerdote, santo, inculpável, sem mácula, perfeito. Ora, o essencial, a essência, o que você precisa saber, a essência de todas as coisas, o que dá origem a todas as verdades, o que estabelece o fundamento, o início, o princípio, o essencial das coisas que temos dito e que possuímos, diz o escritor, é que possuímos tal sumo sacerdote. Aleluia! Você pode dizer aleluia comigo? Tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário, do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Então veja aqui, como Arão e o sumo sacerdote de cada ano, e Arão, como eu disse, o primeiro, entrava com o incensário no Santo dos Santos, Jesus entrou no tabernáculo celestial. E ele é o próprio incenso que queima diante de Deus em perfume e aroma ao teu favor. O que significa isso? Significa que Jesus está à destra do Pai, orando por você. E a Bíblia diz que o Espírito Santo está na terra, ele conhece a mente do Pai. Jesus disse, ele me exaltará, porque há de receber do que é meu. Ele ouvirá o que eu digo e transmitirá ao seu coração. Por isso que a Bíblia diz que o Espírito Santo semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas ele nos ajuda. A intercessão que ele produz em nós é até por gemidos inexprimíveis. Quando há concordância entre o que Jesus intercede nos céus e o que o Espírito Santo fala ao seu coração, quando você aprende a queimar o incenso, e eu vou mostrar para você que esse incenso simboliza também para nós a sua oração. Quando há concordância, céus e terra, aleluia, a praga cessa. Amém? A recessão não pegará você. Glórias a Deus. Então essa atitude até de Arão e Moisés de se prostrarem, fala sim, que nós devemos aprender a ouvir do Espírito Santo e falar as palavras divinas que são faladas nos céus. Você sabe quais são as palavras que Jesus fala a seu respeito? A Bíblia diz que o sangue de Jesus fala coisas superiores ao sangue de Abel, que exigia justiça, ou exige ainda. O sangue dos mártires exige justiça, mas o sangue de Jesus diz, todos os seus pecados foram purificados, você foi lavado pelo sangue de Jesus, e esse sangue te tornou rei e sacerdote para Deus nesta terra. Amém? Diga comigo, nenhuma recessão e nenhuma praga tocará a minha casa,
porque eu estou guardado pelo sumo sacerdote, o sacerdote Jesus. Aleluia, a Bíblia diz que Jesus é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Isso está lá em Gênesis capítulo 14. A Bíblia diz que Abraão veio da matança de vários reis e o sacerdote Melquisedeque do Altíssimo, Deus é o Elion, veio ao encontro dele, trouxe pão e vinho. Isso simboliza a ceia do Senhor, a comunhão com o corpo, a comunhão com o sangue de Jesus Cristo. E abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão, bendito seja Deus Altíssimo, que entregou nas tuas mãos os teus adversários. Aleluia. Quem é que vence as suas batalhas? Quem é que vai lutar as suas guerras? Ele, Jesus, que intercede por você. Ele está colocando os seus inimigos debaixo dos seus pés, diz a Bíblia. Convém que ele reine. Ele está sentado intercedendo até que todos os seus inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. Quando você crê nisso, tem uma visão de Cristo Jesus no seu trono e os inimigos debaixo dos seus pés. Quando você aprende a descansar nele, em sua presença, todos os seus inimigos, toda praga cessará. Aleluia, diga amém. Isso é tão poderoso, amém? Porque o sumo sacerdote Jesus, da ordem de Melquisedeque, só tem bênçãos para te dar. Melquisedeque, ele só te abençoou. Isso fala de Jesus, que só tem bênçãos para te dar. Espere coisas melhores e maiores na sua vida. Aleluia. Tiago diz: não vos enganeis. Não vos enganeis, porque tem muita gente enganada, confundindo obra do diabo com obra de Deus. Confundindo maldição com bênção. Aceitando a maldição como algo normal. A enfermidade não é algo normal, é maldição. A pobreza não é algo normal, é maldição. A morte, o medo, o pânico, a tristeza, a depressão, não é algo normal, isso é maldição. Mas ouça, Tiago diz: não vos enganeis, toda boa dádiva, tudo que é bom, todo dom perfeito vem lá do alto, do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. Ele não dorme, todos os dias ele pensa a seu respeito coisas boas, ele programou a cada dia coisas boas. E se você ainda não tem essas coisas boas, peça, porque o Pai lhe dará gratuitamente. Aleluia, amém. Você precisa ter a fé correta. Espere, pois, a bondade do Senhor sobre a sua vida. Mas veja, o incenso simboliza para nós as perfeições de Cristo. O doce aroma, amém? O doce aroma, sempre que o incenso era queimado, Deus era lembrado da obra do Cordeiro. Esse é o sentido do incenso. Todos os dias, os sacerdotes, eles tinham que queimar incenso no altar de incenso. O altar de incenso estava no centro do tabernáculo, porque ele é o centro da tua vida. E ele expressa a comunhão. A Bíblia diz em Apocalipse que esse altar de incenso está defronte do trono de Deus. E o escritor de Hebreus dá a entender que o altar de ouro não tinha véu, não tinha barreira entre a presença simbolizada pela arca e o trono de ouro, chamado também altar de incenso. E lá o sacerdote jogava o incenso sobre as brasas trazidas do altar de holocausto, que simboliza a cruz, o sacrifício perfeito. Aquele local recebeu, quando foi inaugurado, a oferta foi colocada sobre ele, o fogo que desceu do céu, nunca se apagou. E Moisés disse: toma o teu incensário, Arão, põe nele fogo do altar. Aleluia! Fogo do altar. Fogo do Espírito. Fogo que vem de Deus. Deus é fogo. Aleluia! Em toda a Bíblia, eu nunca vi o diabo produzindo nada com fogo. Nada com fogo. Ah, mas teve a fornalha. Sim, pessoas colocaram naquela fornalha Sadraque, Meseque e Abednego. Mas o diabo não fez nenhum sinal com fogo.
Porque o nosso Deus domina sobre o fogo. E Ele é fogo e faz dos seus ministros fogo. Aleluia. Toma o fogo do altar e coloca no seu incensário e deita incenso sobre ele. Quando nós estudamos sobre esse incenso que emitia essa fragrância como cheiro suave a Deus, nós entendemos a perfeição de Cristo. Eu quero dizer que é isto que ocorre quando você entra, entre aspas, para você entender, quando você se volta para o seu espírito, porque você não precisa entrar no lugar onde Deus está, mas sim se voltar para o seu espírito onde Deus está, você queima um incenso, a pura, santa fragrância de Cristo Jesus, que vai impregnar nas suas vestes e vai manifestar a obra perfeita de Jesus na sua vida. Interessante é que o incensário de Arão era diferente do incensário dos revoltosos Corá, Abirão, Datã. Desses era de bronze e depois foram derretidos para serem lâminas do altar de bronze, que simboliza justiça, juízo. Mas o de Arão era ouro. Ouro simboliza o que é divino, a natureza de Deus. Então isso aponta sim para Arão como o sumo sacerdote que toma o tipo de Jesus. Aleluia! E o que está acontecendo hoje, profeticamente falando, Apocalipse diz que João viu 7 candeeiros. E ele viu 7 estrelas nas mãos de Jesus. E Jesus andava no meio dos candeeiros. Eu quero dizer que o sumo sacerdote, assim como Arão, está com um incensário nas mãos, exalando o seu bom perfume diante do Pai. E andando no meio da igreja, andando no meio de você. Isso significa que a praga cessou. Aleluia! Aleluia! Glórias a Deus! Você pode dizer aleluia? Bem, a Bíblia diz em Coríntios 2,14, graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Você é o bom perfume de Cristo. Quando você chega em algum lugar, você exala a obra consumada, perfeita de Cristo. Sabe, num aspecto natural, o tabernáculo de Moisés, muitos estudiosos dizem isso, e eu acredito, no aspecto natural, porque muito sangue era derramado ali. E sangue normalmente derramado pode atrair insetos. O incenso queimado, do ponto de vista natural, ele era como uma proteção, um inseticida contra todo vírus, toda bactéria que pudesse surgir ali. Assim, quando você, que é o bom perfume, a fragrância de Jesus Cristo em todo lugar. Quando os vírus vêm tocar em você, eles são expulsos, são mortos. A praga cessa sobre a tua vida, não vai existir recessão alguma. Mas você pode falar, pastor, eu fui atingido. Espere, a mensagem não acabou ainda. Amém? Aleluia. Eu quero mostrar para você, e pegue o seu espírito, porque essa é a essência, diz a Bíblia. Temos um sumo sacerdote, e você é como ele é. Por isso que você tem que aprender a ser rei e sacerdote na terra. Porque quando você se posiciona assim, cada lar, cada família se torna uma casa sacerdotal, você concorda com o ministério presente de Jesus, significa que você o vê. E quando você o vê, agora você se torna como ele é. Se ele é aquele que queima diante de Deus, o incenso você é aqui na terra. E praga nenhuma vai tocar em você. Amém? Aleluia, aleluia. Apocalipse 8:3 diz, veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar. Esse é o altar de incenso, com um incensário de ouro. Lembra da imagem? Lembra de Arão? E foi-lhe dada muito incenso. Foi-lhe dado muito incenso. Diga, muito incenso. Para oferecê-lo com as orações de todos os santos. Sobre o altar de ouro, que se acha diante do trono. Aleluia. Paulo diz, eu quero que todo varão ore, levantando as mãos santas, sem ira, sem dúvida. Animosidade lá no original significa dúvida. Sem dúvida,
eles queimam incenso. Essa figura do sacerdote diante do altar de ouro, ele colocava o incenso e levantava as mãos em oração ao Deus dos céus e da terra, e todo o povo era abençoado. Toda a sua casa era abençoada. Essa é uma figura. Veja, Apocalipse diz que este anjo pega incenso e ele mistura o incenso com as orações dos santos. Bem, quem é esse incenso? Eu vou mostrar para você que esse incenso, ele é o tipo de Jesus na sua obra perfeita. Que como sumo sacerdote, ele mesmo pega o incenso da sua obra realizada no seu sangue, e quando você está orando diante do Pai, ele mistura nas suas orações, por mais imperfeitas que elas sejam, Jesus traz nelas o seu bom perfume agradável a Deus. Aleluia! É isso que está acontecendo. Quando você ora, Jesus mistura, aleluia, a sua doce fragrância. Oferta de aroma agradável a Deus ele é, com as suas orações. Aleluia, amém. Jesus disse: Pai, eu te dou graças porque o Senhor sempre me ouve. Eu quero dizer, sempre que você ora, Deus te ouve, porque você está em Jesus. Mesmo que você não saiba orar, você fala: pastor, eu não sei orar como vocês. Tem algumas pessoas que oram, citam os versículos da Bíblia, alguns oram de maneira pomposa, engrossam a voz, e tantos fazem orações. O que mais interessa a Deus é um coração sincero. Por isso que Hebreus diz: aproximemo-nos do trono da graça com um coração sincero, firmado no sangue de Jesus, porque aquele que está sentado, considerai o seu sumo sacerdote, não abra mão da sua confissão. Nós temos um sumo sacerdote, quando você chega, ele transforma qualquer pedido no bom aroma para Deus. Aleluia! Deus ama o cheiro da sua presença, misturado em seu Filho Jesus. Amém? Aleluia! Veja, os ingredientes do incenso estão descritos em Êxodo 30, 34. E aí nós percebemos a beleza da palavra de Deus. Diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: toma substâncias odoríferas, estorraque, ônica, gálbano, estes aromatas com incenso puro, cada um de igual peso, e disto farás incenso, perfume segundo a arte do perfumista, temperado com sal, puro e santo. Então essa era a composição do incenso que era derramado no incensário, sobre as brasas vindas do altar. O altar, como eu disse, simboliza a obra consumada. Eu vou repetir porque talvez algumas pessoas nunca ouviram isso, e às vezes fica difícil você entender. Amém, amém. Então é só efeito didático a repetição para você. Veja, então essas diferentes especiarias do incenso trazem significados espirituais que apontam para Cristo. O estorraque, a palavra hebraica é nataf, e significa gota, e significa também pregar e profetizar. Cristo Jesus disse: ninguém tem desonra a não ser o profeta na sua casa. Ele disse que ele é profeta. E ele disse: vão e preguem o evangelho. Jesus foi o maior pregador e o maior profeta. Este incenso, quando é queimado, Deus toma suas palavras com brasas vivas do altar, como o profeta Isaías, que até tinha lábios impuros, mas o anjo veio e lhe tocou das brasas. As brasas misturadas com o incenso que é Cristo na sua vida, produz para Deus o aroma agradável e suave. Deus ama ouvir você. Deus gosta e se deleita como um aroma agradável, um bom perfume, ouvir você. Isso fala do evangelho. Jesus anunciou o evangelho do reino, o evangelho da salvação. O evangelho que nós anunciamos são boas novas. Não é uma má notícia, mas é uma boa nova. É um dom perfeito, são as boas dádivas. Tudo que é bom vem de cima do Pai. Tudo que é mal vem desta terra, do diabo. Não confunda, não se engane. Aleluia, amém. A ônica vem da palavra shorelet,
e tem como raiz a palavra shahal. Shahal, diga aí, shahal. Shahal em hebraico significa leão. Isso fala de Jesus como vencedor, o leão da tribo de Judá que venceu. Quando você ora, a ousadia do leão vem sobre você, é o espírito do leão. Esse é um incenso. Deus, Ele dá força. A Bíblia diz: sede fortalecidos com poder, mediante o seu espírito no homem interior. Quando você aprende a adorar a Deus, quando você o louva, quando você está na sua presença, você exala o bom perfume de Cristo. E isso, veja isso, tem essa imagem. Ele sobe como uma fumaça diante do trono de Deus, e demônio nenhum pode deter, criatura nenhuma pode deter. Ele chega diante do seu sumo sacerdote que te representa, e ele toma e mistura o seu próprio incenso nas suas orações. E a Bíblia diz que o anjo, depois de ter esse cenário, ele derrama sobre a terra vozes, trovões. Respostas de Deus estão chegando para cada clamor seu. Aleluia, porque Deus não esquece de nenhuma oração que você fez. Nenhuma. Ouviu, querido? Nós estamos tendo, louvado seja Deus, grandes colheitas nas nossas células. Por que você acha? Porque nós nunca oramos como estamos orando. Aleluia. Amém. E nós vamos fazer, já vou anunciar aqui, 24 horas de oração. Nós vamos fazer turno, vai ser virtual, mas 24 horas, vamos cortar uma madrugada, adorando e louvando a Deus. Vários irmãos, e quanto mais melhor, unidos, vamos marcar essa data. E o incenso vai ser muito incenso, aleluia, amém, aleluia. Jesus venceu, ele disse: eu venci, não temas, eu venci, aleluia. Não há lugar melhor para você sentir a vitória e a força do Cordeiro do que na presença dele. O gálbano, palavra raiz é releve. Releve significa gordura, diga aí gordura. Para nós gordura não é algo bom. Mas nos dias do Velho Testamento, a gordura do sacrifício era de Deus. Sempre simboliza algo bom para nós na Bíblia. Mas essa gordura aqui, ela significa a melhor, ou o melhor. Abel, a Bíblia diz, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. A palavra gordura é esta, que significa o melhor do rebanho. Ouviu? Preste atenção nisso. Eu estou falando como você pode enfrentar esta praga e sair vitorioso nela. A Bíblia usa esta palavra gordura em Números 18, diz assim: assim também apresentareis ao Senhor uma oferta de todos os vossos dízimos, que recebeste dos filhos de Israel, e deles dareis a oferta do Senhor a Arão, o sacerdote. De todas as vossas dádivas apresentareis toda oferta ao Senhor, a oferta do Senhor, do melhor delas, gordura é a melhor parte na Bíblia. A parte que lhe é sagrada. Veja, existe uma conexão em ofertar ao Senhor os seus dízimos, a melhor parte, a primeira parte, a 10ª parte que representa o todo, para que no meio dessa recessão você não sofra. Ouviu isso? Porque se você santifica os 10, Deus não deixa o diabo tocar no restante. Isso é poderoso. Muitas pessoas que não entendem isso sofrerão. Mas você que entende pela fé será poupado em nome de Jesus. Em Números 18 diz assim: mas o primogênito do gado, ou primogênito de ovelhas, ou primogênito de cabra, não resgatarás, são santos. O seu sangue aspergirás sobre o altar, e a sua gordura, novamente a palavra gordura, queimarás em oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. O incenso é uma oferta de aroma agradável ao Senhor. No incenso, o espírito de ousadia e autoridade se manifesta em você. No incenso de Cristo Jesus, provisão de Deus vem sobre você.
no incenso também vem o espírito de profecia sobre você. As palavras que edificam, que consolam, que encorajam, são manifestas quando a fumaça do incenso na presença do Senhor é exalada. Filipenses 4,18, Paulo diz assim: recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte como aroma suave. É a gordura. Que oferta é essa, Paulo? Aroma suave. Ele está dizendo que a oferta, que o dar ao Senhor, dar as primícias ao Senhor, é uma oferta de aroma suave. Assim como Melquisedeque veio e abençoou Abraão, e a primeira ocorrência de dízimo está nessa passagem, ele respondeu com o dízimo, porque Abraão percebeu no Espírito a conexão, ouviu? A conexão para ele se tornar o homem que se tornou muito riquíssimo, diz a Bíblia, e morreu em ditosa velhice. Os seus olhos não se apagaram. Ele não teve os olhos, a visão, seja espiritual e natural, escurecida, porque ele percebeu o poder que há no dízimo como oferta ao Senhor. O dízimo aponta para a fragrância de Cristo. Por isso que Hebreus diz que nós entregamos àquele que vive. Você não entrega homens, você não entrega a igreja, você entrega a Ele. Pastor, já está pedindo dinheiro de novo? Que dinheiro? Nada, não quero seu dinheiro, não. Eu estou querendo que você receba, em nome de Jesus, o decreto dos céus na terra. A praga cessou. A recessão não toca em você. No Antigo Testamento existiam duas maneiras das ofertas serem dadas a Deus. Havia oferta movida. A Bíblia diz que o peito assado do cordeiro deveria ser movido da esquerda para a direita, assim diante do Senhor. Isso fala do coração, do amor. Significa que quando você queima um incenso, quando você traz o dízimo ao Senhor, é uma oferta também diante do Senhor. É a expressão do quanto você entende que Ele te ama. Porque fala do peito, de algo íntimo. Mas também existia a oferta alçada. A oferta alçada era levantada de cima para baixo, baixo para cima diante do Senhor. E quando você mistura as duas, você vê o tipo da cruz. O dízimo era uma oferta alçada ao Senhor. Eu penso que Abraão chegou diante de Melquisedeque e profeticamente ele levantou a oferta, o dízimo, porque Melquisedeque havia lhe dito: o Deus dos céus e o Deus da terra, o Deus dos céus e o Deus da terra te abençoe. Aleluia. O dízimo conecta você às riquezas dos céus na terra. Na terra. Você não vai precisar dar dízimo nos céus. Ele é para agora. Deus quer livrar você dessa recessão. Ouça isso, querido. E a chave é o incenso nas mãos do sumo sacerdote Cristo. Você entrega o dízimo, como eu falei, está em Hebreus 7. Aquele que vive é para Jesus. Figura do sumo sacerdote em Melquisedeque. Aleluia, você está entendendo isso? Algo precioso também é que a Bíblia diz em Levíticos 22 que havia oferta pacífica. A oferta pacífica era uma oferta alçada diante de Deus. Ela era alçada e ela significa uma oferta de louvores. Aleluia. Eu acho tão lindo quando você traz para o Senhor com um coração grato. Você não está pensando em receber. Isso é real. Mas a sua verdadeira intenção é só mover, aleluia, diante do Senhor a sua oferta. A Bíblia diz também que nessa oferta alçada, a coxa, que é a parte forte do animal, era alçada diante do Senhor. Então veja, a força que é o poder de Jesus e o amor de Jesus se manifestam a você quando você traz com o coração que reconhece o seu amor. Você tem a manifestação do amor de Deus mais por você e o poder do Senhor. Se você tiver amor sem poder, é inoperante. Se você tiver
poder sem amor pode se tornar algo abusivo. Mas quando você traz oferta ao Senhor, aleluia, você lembra a Deus o quanto Jesus amava o Pai. Ele disse, como eu amo o Pai, eu volto para o Pai. E você sabe o quanto Jesus ama você, porque Ele deu a sua vida por você. Aquele que se entregou por você e amou você, diz a Bíblia. Aleluia, amém. Glórias a Deus. Então você precisa juntar essas coisas. Você precisa entender que o seu melhor é para Deus. O seu melhor tempo, o seu melhor dia, a sua melhor disposição, os seus melhores recursos, que falam do primeiro, o dízimo significa o melhor ao Senhor. É essa oferta no meio da praga que vai silenciar, fazê-la cessar na sua vida. Você entende isso? O que o mundo aponta, o que o diabo quer fazer? Ele quer mostrar para você, não, guarde seu dinheiro, você tem que guardar, olha, porque se você não guardar, você não vai ter. Mas o Senhor está dizendo, consagre a mim como oferta de louvores, como oferta pacífica, uma oferta de manjares também, de comunhão diante do Senhor, que eram ofertas de aroma agradável e suave a Deus, como disse Paulo em Filipenses. E o meu Deus, disse Paulo, no verso 19, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das suas necessidades. Ao meu Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Olha o contexto, olha o que a Bíblia diz. Isso é tão poderoso, tão vital. Amém. Você pode levantar agora suas mãos para o alto, mãos santas, sem ira, sem dúvida, e diga, Pai, obrigado, porque praga alguma chegará na minha casa. Mãos que se levantam ao Deus eterno, El Elyon. Abraão levantou as mãos para cima, porque Ele está acima de todos, Ele é o Senhor dos senhores, nada tocará a sua vida. Covid-19, se entrar na sua casa, morre. Porque o incenso da presença, da obra consumada de Jesus, ele extermina a praga. Aleluia! Mas vamos voltar para os ingredientes. A Bíblia diz também que havia o incenso. O incenso em si era um pó branco, provinha da seiva de uma árvore. Tudo era muito triturado, batido, misturado. Bem, na Bíblia o branco fala da pureza e da justiça de Cristo Jesus. Jesus, quando ele nasceu, ele recebeu os tesouros dos magos, lembra? E ele recebeu ouro, incenso e mirra. Como eu disse, o incenso aponta para a vida, para a obra perfeita de Cristo, agradável a Deus. É a oferta do Cordeiro que Deus se agradou. É o sumo sacerdote que penetrou os céus e se assentou, porque ele agradou perfeitamente ao Pai. E você nele é agradável ao Pai. Aleluia, amém, isso é poderoso. Em João 7,46, a Bíblia diz que alguns homens foram enviados, soldados, para prender Jesus. Mas Jesus Cristo estava discursando. João 7, ele se levanta no último dia da festa e diz, quem crê em mim, como dizem as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Veja, as palavras de Jesus eram perfeitas e sempre agradáveis ao Pai. Este é o doce aroma do incenso. As ações de Jesus eram perfeitas e agradáveis ao Pai, porque Ele era o Cordeiro perfeito. Suas palavras eram palavras que tinham poder e eram palavras temperadas com sal. O último elemento do incenso era o sal. Ouviu isso? O sal. E aqueles soldados, quando ouviram Jesus, eu gosto muito disso. Aleluia. Tem uma mensagem que é esse título. Eles disseram assim, os judeus, para o Sinédrio, para aqueles que os contrataram para prender Jesus. Eles disseram, nós não pudemos trazê-lo. Por quê? Por quê? Porque homem algum jamais falou como este homem. Aleluia. Homem algum jamais falou como este homem. Palavras de graça e favor saíam da sua boca. Veja, na presença de Jesus,
seus lábios são purificados. A sua língua se transforma de língua natural para a língua de fogo. As brasas do altar purificam a sua fala. E no Velho Testamento, em Levíticos 2,13, diz assim: toda oferta dos teus manjares temperarás com sal. A tua oferta de manjares, oferta de comunhão com Deus, não deixarás faltar o sal da aliança do teu Deus. Então veja que o sal aponta para a aliança. Em todas as tuas ofertas, você vai aplicar o sal. Amém? Em todas as ofertas, diz a Bíblia. Então o sal, ele age tanto como tempero, quanto como conservante. O sal possui a qualidade de algo durável na Bíblia, que conserva. Isso aponta para a aliança eterna que você tem em Cristo Jesus com Deus Pai. Aleluia. E no Novo Testamento, Paulo diz assim: a vossa palavra seja sempre agradável. Vou ler de novo, desculpe. A vossa palavra seja sempre agradável. O original é cheia de graça, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. E Paulo fala também em Efésios que não deve sair da sua boca nenhuma palavra podre, mas só palavras de graça. Aleluia! E quando você fala, você estabelece o seu destino. Quando você fala, você muda a circunstância ao seu redor. A tua vida, o seu futuro, o seu destino é determinado pelas suas palavras. Os nossos lares têm que sair palavras de graça. Graça é o que a pessoa não merece ouvir. Assim como Jesus fala de você e de mim, Ele não aponta o dedo e diz: vocês são culpados. Ele diz: vocês foram pelo meu sangue. Ele não condena, Ele apenas declara o seu amor sobre você. Se Ele corrige, é como pai ao filho, em amor, palavras de graça. Êxodo 30, 36, na NTLH, a Bíblia diz assim: Deus ainda continuando falando sobre o incenso para Moisés: moa uma parte desse incenso até que vire um pó bem fino. Depois leve-o para dentro da tenda da minha presença. Tenda da minha presença, onde eu me encontrarei com você. Entra no teu quarto em secreto, e em secreto teu pai que te vê te recompensará. Eu me encontrarei com você. É o lugar secreto do Altíssimo, El Elyon, a sombra de El Shaddai, aonde você diz: tu és o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Peste nenhuma chegará à tua tenda, à tua casa. Este é o lugar da intimidade. Aí o Senhor diz: e coloque-o diante da arca da minha aliança, é a arca da presença. Considerem esse incenso como uma coisa muito sagrada. Considere o seu tempo com Ele como algo muito sagrado, muito sagrado. Aleluia. Não existe derrotados. Quando você exerce o sacerdócio e a realeza que Jesus conquistou para você, não existe derrotados. Amém? Quanto mais você vê Jesus, quanto mais você vê essas essências, especiarias da boa obra perfeita, agradável a Deus de Jesus, mais você o manifesta, mais você é o bom perfume de Cristo Jesus. Paulo disse: porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Amém? Você pode dizer aleluia? Aleluia. E eu quero encerrar com o texto de Apocalipse 5:8, que diz assim: e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso. Taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Você. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir-lhes os selos,
porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Como é que você reina na terra? Quando você mistura nas suas orações, a presença. Jesus toma do incenso da sua presença e mistura nas suas orações. Considere este incenso, esse tempo com Jesus, algo muito sagrado na sua vida. Não fique isolado. Suba no trono de Deus. Aleluia. Adore a Deus. Oh, adore a Deus. Davi disse no Salmo 141, verso 2, suba a tua presença, a minha oração, como incenso, e seja o erguer das minhas mãos, como oferta vespertina. Aleluia. Você pode aí onde você está, levantar suas mãos para o alto, fechar os seus olhos, e voltar o seu coração para aquele que está sentado no trono. Mãos sem ira, mãos sem contenda, mãos sem dúvida alguma, que Ele consumou aquela obra na cruz. E por você, Ele está sentado à destra do Pai e intercede. Quando você lembra a Deus do sacrifício de Jesus, como aroma agradável e suave, a praga cessa, sua vida é guardada, as coisas ruins param, as obras do diabo são desfeitas. Veja, aquele povo sobreviveu à praga, não porque eles eram santos, eles estavam em rebeldia. Ouça, eles estavam em rebeldia. Deus disse, era a velha aliança, a ira de Deus se manifestava em juízo e morte. Deus disse, Moisés, Arão, saiam da frente, eu vou consumir esse povo. E Moisés disse, toma incensário, Arão, e corre no meio do povo, coloca nele as brasas do altar, que nos lembram do fogo da ira de Deus que consumiu a oferta naquela cruz. Coloca o incenso, coloca a obra consumada, o bom perfume que me agrada. Oh, agrada a Deus ouvir Jesus. Toda hora que você coloca Jesus no centro do povo, no meio da congregação, oh, a cura. Você recebe o espírito do leão de ousadia para declarar, diabo, para você olhar para os seus filhos que às vezes estão entrando nas drogas, em más companhias, e o diabo está seduzindo, levando eles, você numa palavra de autoridade como rei sobre a terra, porque o sangue de Jesus te fez, você determina que cesse as obras do diabo. Você pode comandar que a provisão venha, você pode comandar que a doença cesse, porque você é o rei e sacerdote e reinará nesta terra com poder, pelo amor que Deus tem por você. Você compreende isso? Aleluia. Eu queria adorar a Deus em nome de Jesus. Vamos cantar este cântico, digno é o Cordeiro. Se você puder ficar de pé onde você está, aumente o som aí. Eu quero que você adore a Deus, adore a Deus, todos, aleluia, em nome de Jesus, todos. Aleluia, adore o Senhor, todos, bem alto, bem em mente. Oh, amado Jesus, tua presença é o nosso prazer, é a nossa força. Obrigado pelo teu amor demonstrado naquela cruz. Obrigado porque o Senhor já anulou o escrito de dívida que era contra nós. Já não há mais condenação, já não há mais culpa, já não há mais barreira que nos separe do teu amor, porque todas as coisas cooperarão para o nosso bem. Não importa o que ocorra, não importa o que o mundo anuncie,
sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos negócios. A praga cessou, a praga cessou, porque o verdadeiro sacrifício já subiu como aroma suave diante de Deus. E nós nesta hora, como família, queimamos o incenso, declaramos no meio do louvor e da adoração que sobe como fumaça e é agradável ao Deus dos senhores, que todas as coisas cooperarão para o nosso bem, e praga nenhuma, exceção nenhuma, nos atingirá. Amém e amém. Aleluia. Adoro. Santo, 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 eu sou poderoso. Aleluia. Aleluia. Com a criação eu canto louvores ao meu ser. És tudo para mim e eu te Aleluia. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te abençoo. Eu declaro que você receberá porção dobrada da sua herança nesses dias. Que no meio desta praga você sobrevive com a graça e o favor do Pai. Porque agora, nesse exato momento, Jesus intercede por você. É muito bom quando sabemos que alguém ora por nós. Mas eu quero te dizer que o Deus poderoso, o Senhor dos senhores, está agora intercedendo por você. E cada vez que você o adora e diz Pai, Jesus pega o incenso e mistura com as suas orações. E isso entra no coração do seu Pai como um aroma agradável, perfeito, puro. Ele não vê culpa. Ele tira todos os seus medos. Ele transfere amor e fé ao seu coração. Em nome de Jesus, você vai experimentar isso nesses dias. Amém e amém. Obrigado por estar conosco. Até o nosso próximo culto, em nome de Jesus. Amém, amém.